meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, principalmente porque eu passei a semana inteira esperando para que a nossa terça-feira chegasse logo e a gente tivesse novamente o nosso encontro. Ai, fico morrendo de saudade de vocês. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito orgulhosa de todos vocês, porque eu recebi as atividades de vocês, os materiais que vocês, os objetos que vocês fizeram utilizando o material reciclável que vocês tinham aí. Nossa senhora, cada vídeo legal, cada instrumento de foto que me mandaram, que eu fiquei, nossa, nunca imaginei que iria causar toda essa repercussão. Eu sempre fico muito feliz quando vocês me enviam as atividades de vocês. Então não deixe de estar pedindo para papai, para a mamãe, estar enviando as atividades com bastante frequência para que eu possa corrigir e ver como que você está saindo, ver também como que está o seu desempenho nos conteúdos de ciências. E eu espero, que esteja o melhor possível. E já que na semana passada vocês já fizeram um materialzinho, um objeto, alguns fizeram carrinho, outros fizeram porta-sabonete, fizeram porta-lápis, fizeram lembranças. Gente, foi uma infinidade de coisas que fizeram. Essa semana a gente vai estar falando um pouco mais sobre o lixo, porque querendo ou não, esses materiais que vocês produziram, ele foi feito a partir de materiais que para muitas pessoas são considerados lixo. Mas de fato, o que é lixo na realidade? O que a gente pode estar considerando como lixo? Quais são os impactos do lixo no nosso dia a dia? Como que ele pode fazer com que a minha vida mude? Então, se você ficou curioso, não perde, continua aí junto com a Tia Thay, que agora a gente vai começar a viajar por esse mundo cheio de lixo, Mas, obviamente, fazer uma viagem legal, onde a gente vai aprender muita coisa. Gente, para iniciar, eu queria perguntar o que vocês veem nessa primeira imagem. Vamos fazer a análise dela. A gente a gente vê vários urubus, a gente vê sacolas, a gente vê um homem, meio que trabalhando. Eu acredito que muitos de vocês, se a gente estivesse fazendo essa análise em sala, iria dizer que poderia ser um catador. Outros iriam dizer que é um gari. Mas o que a gente consegue ver nessa imagem é o que muitas pessoas acabam, muitas vezes, classificando e definindo como lixo, Que é esse amontoado de materiais que já não serve mais para nenhum tipo de utilização no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala de lixo, a gente fala basicamente de um determinado material onde a sua utilização ela já é inútil para a gente. Por isso que a gente chama de lixo e acaba descartando. O grande problema do lixo é a forma como descartamos e aonde descartamos. Porque a forma como a gente manda esse lixo para um determinado local, ou seja, joga ele fora, ele acaba de certa forma refletindo ou poderá refletir de forma direta na forma como eu vivo no futuro. Poluindo, por exemplo, os meus rios, os meus mares e também poluindo o solo onde eu vivo, tornando ele infértil para plantio. E agora eu pergunto para vocês, de acordo com a primeira imagem, a gente viu uma amontoada de lixo. E aí eu queria perguntar, o que vocês viram na primeira imagem é o mesmo que a gente vê aqui nessa segunda imagem? Vamos observar direitinho? Se a gente fosse ver, bem atento, a gente iria ver o quê? Que os mesmos lixos que a gente considerou anteriormente na imagem anterior, ele está sendo representado nessa imagem, só porque é através de obra de arte. Porque, gente, muitas vezes o que é lixo para um é lixo para o outro. E os materiais que muitas vezes descartamos, eles servem, por vezes, de materiais para estar virando objetos que poderão ser utilizados por outras pessoas. Inclusive, existem milhares de artistas no mundo onde fazem a utilização do lixo que a gente descarta para estar produzindo suas obras de arte. Por isso que, a partir de agora, a gente vai estar dando uma volta, entre o lixo para a gente estar descobrindo que, na realidade, aquilo que a gente considera como lixo, ele pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, até mesmo na nossa vida, se a gente souber utilizá-lo direitinho. E é o que acontece? Quando a gente fala sobre a palavra lixo, a gente remete ao quê? A qualquer material que é considerado inútil e a gente quer eliminar. Ou seja, o lixo é basicamente quando eu tenho um material que ele quebrou e eu vejo que ele é inútil já para a minha vida, eu preciso eliminar. Eu considero aquilo como lixo. Um determinado alimento que muitas vezes estragou na minha geladeira, ou por exemplo, a casca de uma verdura, ou a casca de uma fruta, eu acabo descartando, porque é lixo.
as pilhas que eu uso no meu controle remoto ou em um determinado eletrodoméstico, quando ela para de funcionar, eu já considero como lixo. Ou seja, de um modo geral, o lixo que a gente fala, ele se assemelha e pode ser classificado, ou seja, definido como qualquer material que é considerado inútil pela gente e a gente deseja eliminá-los. Só porque muitas vezes a gente acaba eliminando materiais que poderiam estar sendo utilizados pela gente para estar fazendo diversos materiais. Quando a gente utiliza um material que iria para o lixo ou estava no lixo para transformá-lo em um objeto que poderá ser utilizado pela gente novamente, a gente acaba dizendo que fizemos um processo conhecido como reciclagem. A reciclagem é o processo no qual a gente faz o reaproveitamento do lixo para estar de forma tratada, fazendo com que ele se transforme em um objeto que vai servir para a gente de forma direta. Como, por exemplo, muitas pessoas fazem o descarte incorreto da garrafa PET, mas a garrafa PET, do refrigerante que você compra, ela pode servir para uma infinidade de utilizações no seu dia a dia, como, por exemplo, para fazer um porta-lápis. Em situações muito mais inteligentes, tem pessoas que utilizam essa garrafa PET para servir, para colocar outros líquidos na geladeira. A garrafa PET ela pode ser utilizada para fazer cortina. A garrafa PET também pode ser utilizada para fazer tijolos. Acredite ou não, mas no Brasil a gente já tem diversas casas que elas são produzidas com material que é feito a partir da decomposição do plástico das garrafas PET. Ou veja só, aquilo que a gente considera lixo, ela pode se transformar em um objeto que pode virar uma riqueza, né? Virar enfim, algo palpável que ainda vai me servir. Então, é por isso que o processo de reciclagem ele é tão importante. Mas lembrando, o processo de reciclagem ele só é bem feito quando a gente pega o material que antes iria para o lixo e a gente trata esse material, ou seja, limpa ele da forma correta para estar transformando ele em um objeto que ainda poderá servir para a gente. E, gente, como eu disse para vocês, a maior preocupação daquilo que a gente chama de lixo, muitas vezes, é o destino que esse lixo leva. A maioria dos lixos que a gente produz em nossas residências e que os restaurantes e os demais empreendimentos eles acabam produzindo é a forma como ele é descartado. Muitas vezes esse lixo ele é descartado da forma inadequada, prejudicando de forma direta as pessoas e o ambiente. 70% do lixo que é produzido no Brasil, ele é levado diretamente para os conhecidos lixões. E o que é esses lixões? Os lixões são locais abertos onde esse lixo é depositado e acaba sendo ali descartado. É feito vários e vários montanhas de lixo. Esse lixo fica lá até passar pelo seu processo de degradação. E é durante esse momento em que ele está passando pelo processo de degradação que o lixo dos lixões eles podem nos contaminar e também contaminar a água do nosso subsolo. Porque eu acredito que vocês ainda lembram que eu já comentei em sala de aula que a água, boa parte da água que a gente tem no nosso planeta, ela está onde? Ela está no subsolo. E esse subsolo, muitas vezes, ele pode ser contaminado com os produtos que são decompostos a partir da decomposição do lixo. Além do mais, ao ficar em um local de céu aberto, esse lixo ele fica à disposição de milhares de animais, como, por exemplo, os urubus e ratos. Esses animais, muitas vezes, eles acabam caminhando entre a gente, ou seja, acabam, de certa forma, fazendo parte do nosso dia a dia, servindo de agente contaminante. Ou seja, muitas vezes tem um determinado material lá no lixão que ele está contaminado. Vem um rato, fica brincando ali naquele lixo do lixão e muitas vezes ele vem até a minha casa. E quando ele chega na minha casa, a gente sabe que rato geralmente tem um hábito noturno, ele costuma andar nas residências na parte da noite. Ele às vezes passa por cima das panelas, passa por cima de vários e vários utensílios que eu tenho na minha casa, contaminando esses utensílios. Por isso que é importante que a gente descarte o lixo de uma forma correta, para que a gente não esteja, de certa forma, influenciando para que esse lixo ele venha acabar em um local como esse e servindo futuramente de fonte de contaminação para nós seres humanos e para o ambiente em que a gente vive, ok? 13% dos nossos lixos que é produzido diariamente, eles vão para locais conhecidos como aterros sanitários. Como o próprio nome já diz, esse aterro sanitário, na realidade,
ele seria o local mais ideal para que todo o lixo que é produzido nas nossas residências, nos restaurantes e demais empreendimentos, eles fossem levados. Só porque o aterro sanitário, ele tem um custo muito alto para quem manda produzir. Por isso que ainda existe muito pouco aterro sanitário no Brasil, levando em consideração as normas que devem ser mantidas ao se construir um aterro sanitário. Como, por exemplo, um aterro sanitário, gente, é como se fosse um buraco que é criado. E esse buraco, ele tem uma camada impermeabilizada. É como se fosse um plástico cobrindo boa parte desse solo. Para quê? Para que quando a caçamba chegar com o lixo e descarregar naquele buraco, o lixo ele não tenha contato direto com o solo e aí dessa maneira esteja evitando que esse solo ele seja contaminado. Como vocês veem, se isso acontecesse em boa parte do Brasil, seria excelente, pois os aterros sanitários, eles além de evitar a contaminação do solo, né, e contaminando diretamente, por exemplo, os efluentes subterrâneos, ou seja, as águas subterrâneas, elas também evitam que animais fiquem ali por brincar e por andar naquele lixo e acaba servindo de agente contaminante para nós seres humanos. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade um pouco distante de ser conquistada por completo no nosso país. Uma vez que dos lixos produzidos diariamente apenas 13% acabam em um destino como esse. 17% eles acabam em aterros conhecidos como aterros controlados. E o que é que esses aterros controlados, professor? É um primo do aterro sanitário? Sim, é um primo do aterro sanitário, mas é um primo que, infelizmente, ele não teve todo o cuidado que o aterro sanitário ele teve. Por quê? Como a gente pode observar aqui na imagem, a caçamba, né, está chegando e está colocando o lixo direto no solo. Esse solo no qual esse lixo ele vai ser colocado e depois vai ser enterrado, porque vai vir uma outra caçamba jogando uma boa quantidade de terra sobre esse lixo, o solo ele não foi impermeabilizado com aquela camada fina que eu falei para vocês anteriormente, que geralmente tem lá nos aterros sanitários. Como esses aterros controlados não têm o seu chão impermeabilizado, ou seja, esse solo impermeabilizado, o lixo muitas vezes acaba sim também chegando até a água subterrânea e contaminando dessa forma os nossos lençóis freáticos. Gente, sem muitas delongas e sem muita maquiagem, na realidade o aterro controlado ele é um lixão. A diferença do lixão para o aterro controlado é porque o lixão não há a cobertura do lixo com uma boa parcela de terra. Enquanto que no aterro controlado, esse lixo ele vai ser coberto com uma quantidade de solo, mas esse lixo ainda vai continuar tendo contato direto com o solo e desse modo poderá estar contaminando nossas águas. O que isso é um grande problema para a gente, pois a água contaminada, ela acaba muitas vezes sendo um agente contaminante definitivo para uma determinada doença. E o que é que acontece quando eu tenho um lixo no lixão? Só para a gente não maquiar tanta situação e para a gente entender o quanto isso é preocupante. O que é que acontece quando eu tenho um lixo, por exemplo, em um lixão ou então em um aterro controlado? Eu tenho um lixo, ele chega até o meu lixão. Esse lixo, quando ele começa a passar pelo processo de decomposição, ele libera um gás. Esse gás é conhecido como gás metano. E esse gás metano, ele é tóxico e é extremamente ruim para o meio ambiente. O que é que acontece? Quando esse lixo ele é aterrado lá dentro de um aterro controlado, que não há impermeabilização do solo, esse lixo vai começar a produzir um líquido preto de odor muito ruim, que é conhecido como chorume. É esse o nome desse líquido. E esse chorume, ele acaba atingindo as partes mais profundas do meu solo. Desse modo, chegando até os lençóis freáticos, esse chorume acaba muitas vezes contaminando esses lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos muitas vezes são utilizados pela população, né, para estar servindo de água potável, e as pessoas acabam contaminadas com esse líquido, né, esse chorume que é extremamente tóxico para a nossa saúde, para a nossa população de forma geral. Então, veja só, o mais correto seria que o nosso lixo ele fosse destinado para locais onde esse solo fosse impermeabilizado. Ou seja, aqui onde o lixo foi colocado, a gente tivesse uma camada protetora, pois essa camada protetora ela iria fazer essa cobertura desse solo e desse modo iria evitar que esse chorume chegasse até os lençóis freáticos. Então, é por isso que a gente deve lutar todos os dias
para que essa política pública, ou seja, para que esse nosso direito de ter um aterro sanitário na nossa cidade, no nosso estado, ele seja de fato seguido e seja de fato, principalmente, eficaz, tá certo? Porque, como eu disse para vocês, existem muitas cidades que dizem que tem um aterro sanitário, que é aquele onde tem um chãozinho todo coberto, mas na realidade o que ele tem é um aterro controlado, que é aquele aterro onde o lixo ele é até coberto, mas o solo ele não é impermeabilizado. E a gente tem, na realidade, diversos tipos de lixo. A gente tem aqueles lixos na qual a gente produz na nossa casa, a gente tem os lixos que são produzidos pelas indústrias, pelas farmácias, pelos hospitais, ou seja, uma infinidade de lixos. E aí eu queria perguntar para vocês, de modo geral, de onde vem o lixo? Gente, se a gente fosse parar para pensar isso, a gente iria conseguir chegar na seguinte conclusão. O lixo ele vem de todos os lugares, pois o único ser, ou seja, o único local que não é capaz de produzir lixo é a própria natureza. Ah, professora, mas eu já fui no meu quintal, a minha árvore ela estava produzindo muito lixo porque ela estava derrubando muitas folhas. A natureza ela não produz lixo. Na realidade, tudo que é produzido na natureza ela pode ser reutilizada pela própria natureza para servir de matéria-prima, ou seja, para servir de energia, para aquele local ele continuar funcionando e sobrevivendo. Na realidade, quem são os principais produtores de lixo somos nós mesmos, os seres humanos somos os maiores produtores de lixo que existem. E agora a gente vai estar fazendo uma atividade lá da página 12 para a gente estar tentando identificar de onde vem os tipos de lixo que a gente vai estar tratando agora. Por exemplo, quando a gente fala em restos de alimento, sempre quando a gente está falando em restos de alimento, geralmente são lixo, tipos de lixo que são produzidos em grande escala nos restaurantes e residências. Inclusive, a maioria tem-se um estudo que a quantidade de lixo alimentício que é produzido por dia no Brasil, ele sobressai a qualquer outro tipo de lixo que é produzido no resto do mundo, pois é que a gente há uma grande quantidade de alimentos sendo levado diretamente para o lixo, enquanto a gente, infelizmente, do outro lado, temos uma grande parcela da população ainda passando fome. Então, quando a gente fala em restos de alimentos, a gente já sabe que esse tipo de lixo ele é produzido principalmente pelos restaurantes e residências. Quando a gente fala em pontas de cigarro, muitas pessoas elas não consideram as pontinhas do cigarro, quem é fumante, como lixo, pelo fato dele ser tão pequeno. Mas, na realidade, quando a gente tem várias e várias pontas de cigarro acumuladas, a gente tem uma aglomeração de lixo, ou seja, de material inútil para a nossa utilização. Geralmente, essas pontas de cigarros, a principal procedência dela é dos próprios fumantes. Ou seja, os próprios fumantes fazem a utilização do cigarro e o descarte dele de forma incorreta. Uma vez que a grande parte das pontas de cigarro elas são encontradas em calçadas, parques e ruas. A gente também temos as famosas latinhas de refrigerante, muito amada por vocês, mas vamos tomar cuidado no consumo desse tipo de líquido. As latinhas de refrigerante, elas geralmente são produzidas em uma série de locais, como por exemplo nas residências, escolas, que permitem a levar refrigerante como lanche, nos bares e restaurantes. São os principais locais onde a gente tem uma grande produção desse tipo de lixo, ou seja, das próprias latinhas de refrigerante, onde as pessoas elas fazem o consumo do líquido que está dentro da latinha e acabam descartando elas em locais devidos, na maioria das vezes. A gente ainda tem a questão dos materiais químicos. O material químico, ele geralmente é um tipo de lixo que é descartado principalmente pelas indústrias e laboratórios. E ele deve ter um tipo de descarte totalmente diferenciado dos demais lixos, uma vez que os materiais químicos, na maioria das vezes, são produtos extremamente tóxicos para a nossa saúde, fazendo com que a gente possa ter reações adversas e ruins. E aí, como eu já disse para vocês, geralmente eles são liberados e ser descartados pelas indústrias e laboratórios. Mas a melhor forma de estar descartando um material químico é fazendo o quê? O descarte dele no local correto para que ele seja incinerado, ou seja, para que ele seja queimado e não sobre nenhum indício dele que venha a poder contaminar uma pessoa. Um outro material também que é muito produzido no Brasil é as embalagens de inseticidas. As embalagens de inseticidas, geralmente, elas são provenientes principalmente das grandes fazendas, onde os fazendeiros eles compram grandes quantidades de inseticidas para estar matando as pragas que muitas vezes estão se aglomerando, ou seja, às vezes estão atacando a sua produção que eles estão fazendo no momento. Ou seja, os principais meios de
de onde esse tipo de lixo vem, as embalagens de inseticidas, são das grandes fazendas. E para a gente finalizar, a gente tem as agulhas infectadas e as pilhas. Gente, lembrando que as agulhas infectadas é um material que hospitalar. Todo material hospitalar ele deve ser feito descarte levando em um saco onde mostre que ele é um material hospitalar, para que quando ele seja transportado para um local, ele seja logo de imediato incinerado, ou seja, se coloque, né, de certa forma, fogo nesse material, para que se tiver algo que esteja infectado, ele não venha infectar outras pessoas. Porque já imaginou a situação? Tem lá no lixão um catador de resíduos sólidos, né? E esse catador acaba muitas vezes furado com agulha infectada com o sangue de um paciente com AIDS. Essa pessoa ela vai ser infectada com esse sangue e poderá vir até morrer. Isso quando não contrai doenças piores. Além do mais, a gente tem também que ter o descarte correto das nossas pilhas. A gente estuda robótica lá na nossa escola e a gente deve saber que as pilhas e baterias que a gente faz a utilização no nosso laboratório, ela deve ser descartada em um local correto. Geralmente existem locais próprios e diferenciados de descarte de pilhas e baterias, pois essas pilhas e as baterias, quando elas já não nos servem mais, elas liberam um líquido que, se descartado no solo, pode também estar contaminando meu solo, ou muitas vezes chegando até os lençóis freáticos, contaminando a minha água, ok? Gente, no mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, estejam mais atentos àquilo que vocês chamam de lixo, o lixo que vocês produzem em casa, e principalmente, sempre quando vocês forem fazer o descarte, façam a coleta seletiva, que é separar papel com papel, plástico com plástico, para que desse modo você esteja não só ajudando no momento do descarte do lixo, mas também ajudando as pessoas que vivem diretamente do descarte do seu lixo. No mais, a tia Tainara espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa e que vocês tenham uma excelente semana, ok? Mil beijinhos para vocês e até a próxima semana.